Flamengo estreia amanhã, 9 da noite, contra o Internacional. Esse jogo com transmissão do Sport TV. A concorrência para jogar no Flamengo do Felipe Luiz tá braba. E aí, beleza? Opa, já foi. É liso esse Luiz Araújo. Mas além de brincar, ele também dá conselho. O Luiz Araújo é um cara que eu converso bastante. É um cara que puxa minha orelha em questão de fazer gol. E o Luiz também é bom ouvinte. Tem recebido toques do chefe Felipe Luiz. Tem muita qualidade na finalização, no 1 para 1. Para mim, abusar mais disso, estar mais perto da área. Isso tem me ajudado muito. Estou marcando mais gols que na outra temporada. O início desse ano foi promissor. 4 gols em 11 jogos. Que golaço! Ano passado inteiro, marcou 7 gols. É uma temporada desgastante, com tantas competições importantes pela frente, as chances vão aparecer. E o Luiz Araújo, ambicioso, quer mostrar que pode mudar de status em 2025. E não ser visto apenas como aquele cara que sai do banco para resolver. Eu não me sinto um cara que reforça o elenco, me sinto um cara muito importante pro Flamengo. Com certeza eu vou dar o meu melhor para estar entre os 11 do time titular. Aqui tem grandes jogadores e eu sou um grande jogador também. Luiz Araújo chegou a ver o nome dele envolvido numa negociação que poderia ter resultado numa troca com o Matheus Pereira do Cruzeiro. Mas ficou, e com outro grande objetivo. Estou muito ansioso para poder também estrear na Libertadores, porque é um título que eu almejo muito conquistar com essa camisa. Então eu tenho certeza que vamos trabalhar muito para buscar grandes coisas esse ano. O Luiz Araújo pode ser brincalhão, mas não é mal educado. Não deixou o Everton Araújo no vácuo. O detalhe é o seguinte, Arrascaeta, grande jogador, um dos maiores da história do Flamengo, mas tem sido comum nos últimos anos Arrascaeta estar machucado. Ele tem sofrido com muitas lesões e isso aí tem causado problemas. Arrascaeta é um jogador de 30 anos, né? Recentemente completou 30 anos, mas ele já vem apresentando um desgaste físico e uma fragilidade muito grande. E é claro que o departamento de futebol do Flamengo, principalmente o Boto e o Felipe Luiz, já observaram que num calendário puxado, minha gente, o Flamengo, se for longe em todas as competições que ele irá disputar, o Flamengo ele pode bater ali 85, quase 90 jogos no ano. E não dá para ter só um meia, no caso o Arrascaeta, e um jogador que tem apresentado uma sequência de lesões. Ele fica muitos jogos fora, volta, joga, fica fora, não jogará sábado contra o Internacional. É dúvida para o jogo contra o Deportivo Táchira na outra quinta-feira, a estreia da Libertadores da América. Então o Flamengo está de olho no mercado e hoje surge a informação de que Andréas Pereira, lembra dele, né? Pois é. Torcida do Flamengo lembra do Andréas, que passou pelo Flamengo. Infelizmente, ele ficou marcado por um lance naquela final da Libertadores contra o Palmeiras. Ele errou, escorregou e o Davidson fez o gol do Palmeiras. Mas é um jogador que nós podemos dizer que, claro, tirando esse lance histórico, ele teve uma boa passagem pelo Flamengo. Ele é bom jogador. E eu diria até que ele jogou na posição errada, porque ele é meia. Ele joga mais avançado. Só que naquela época o Flamengo tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta, dois jogadores intocáveis. E aí ele falou, vou ter que voltar um pouquinho e vou ter que virar volante, né? Deu no que deu. Ele estava lá atrás e tal. E, inclusive, ele jogou muito bem aquela partida contra o Palmeiras. Talvez tenha sido o melhor em campo. Mas acabou cometendo aquela falha. Ou seja, ele é uma opção para o Flamengo. É um jogador que sempre declarou uma paixão pelo clube, é torcedor do Flamengo. O Palmeiras tentou a contratação dele agora, de tudo quando foi jeito, hein? Olha aqui. Tem várias notícias aqui dizendo que o Flamengo estuda a contratação do Andréas Pereira. É uma possibilidade, tá, gente? Não é apenas o Andréas. O Andréas é
uma possibilidade, é um nome. E como ele é um jogador que já passou pelo Flamengo, que gosta do Flamengo, que a torcida conhece e é um meia, ele se encaixa exatamente no perfil que a diretoria do Flamengo está procurando, um outro meia. Ele é um jogador de 29 anos, né? Nasceu na Bélgica, o pai dele brasileiro, estava jogando na Bélgica, né? O belga Andreas Pereira, que hoje tem um valor de mercado de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. O Fulham, equipe dele, o valor de mercado é de 20 milhões de euros e ele tem contrato até 30 de junho de 2026, ou seja, ele tem mais um ano de contrato. Se o Flamengo quiser trazê-lo agora, no meio do ano, vai ter que gastar um dinheiro. E 20 milhões de euros é o valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, né? Esse é o valor de mercado atual. Ele jogou no Flamengo, ele era do Manchester United, né? O Flamengo tentou primeiro adquiri-lo, mas depois houve uma pressão muito grande por causa do erro na Libertadores e o Flamengo não fez isso. E aí ele foi negociado pelo Manchester United com o Fulham por 9 milhões e meio de euros. E ele vem jogando muito bem. Ele tem sido um dos principais meias da Premier League nesses últimos anos. Ele chegou lá na metade de 2022 e tem jogado muito bem, se valorizou, vale 20 milhões de euros. Eu me lembro que ele se despediu do Flamengo ajudando o Flamengo. Ele fez um gol contra o Tolima, lá na Colômbia, um gol que ajudou o Flamengo a se classificar e a seguir na Libertadores da América, que acabaria sendo campeão. Andreas Pereira é um nome, é uma possibilidade, mas tem esse detalhe que eu falei aqui para vocês. O contrato dele vai até o meio de 2026 e para tirar ele de lá, o Palmeiras chegou a oferecer esse valor aí, de 20 milhões de euros, mas não deu negócio. Então, é uma pedida alta por um jogador já de quase 30 anos, que tem muita qualidade técnica. E aí a opinião da galera? Andreas Pereira, um dos melhores meias hoje em dia. Ele realmente é um cara que vem se destacando na principal liga do mundo, que é a Premier League, e jogando numa equipe pequena lá, né? Tem isso. Tomara que o Flamengo contrate o Andreas, Jefferson Flá. Já passou da hora do Andreas voltar ao Flamengo, joga muita bola e ajudará o Flamengo na conquista de muitos títulos. Eu acho que ele, como meia, ele é uma reposição excepcional para o Arrascaeta. E ele é um cara que não tem o histórico de lesões do Arrascaeta. Ele não se machuca tanto quanto o Arrascaeta. Rapaz, o Boemia está dizendo aqui que o Palmeiras ofereceu 29 milhões de euros e não teve conversa. E eu, sinceramente, eu acho também que ele não estava muito afim de vir do Palmeiras, né? No caso do Flamengo, acho que seria diferente. Ele teria uma vontade maior de jogar, né? Marco Moraes, Garro ou Andreas Pereira? Olha, são dois excelentes jogadores, né? Bela pergunta. Um joga aqui no futebol brasileiro, argentino. O outro jogou aqui bem. Na Europa vem vivendo um bom momento. Eu acho que o Andreas Pereira é um jogador de um nível superior ao Garro. Mas o Garro é muito bom jogador. É muito bom jogador. O Flá Sincero não gostou, não. O Garro é bom jogador, rapaz. E o Gerson falando da renovação dele, Vini Casagrande? Falou, falta assinar o papel aí, é o que falta? Não vou pegar tratando-se de Marcão, que é o pai dele, um dos empresários, eu prefiro sempre esperar a assinatura do contrato para, de fato, comemorar essa renovação de contrato. E, repito, eu acho que é uma renovação extremamente justa. Muita gente questionando o tempo
porque até 2030 ele vai ter 32 anos. Gente, o Gerson já mostrou que fisicamente a parte física não vai ser problema para ele, muito pelo contrário, ainda mais agora, que ele está se preocupando muito mais ainda, fora das 4 linhas. É o famoso esperar essa assinatura para o torcedor rubro-negro comemorar. E repito, é uma renovação de contrato extremamente justa. A gente pode debater a forma como foi solicitado pelo pai dele, mas o salário dele está defasado. Sim. Isso aí é inegável. Hoje é um dos principais jogadores, se não o principal jogador do elenco do Flamengo. Então, acho que a diretoria está certa em correr para renovar esse contrato. E não é justo, e até quando você está no ambiente de trabalho, no caso do Gerson, o ano passado todo foi muito bem, um cara importante. A gente está falando de um ano que o Flamengo ganhou uma Copa do Brasil, né? E mais uma vez ele começa a temporada de uma forma muito brilhante, é mais do que justo. Quando você começa a perceber que o teu salário está muito diferente dos outros, e aí o cara... você falou outro dia, a gente brigou tanto aqui pelo salário do João Gomes, o menino, ele era do Flamengo na temporada e ganhava muito menos que os demais, o Pedrosa. E até se pensar mexe com a cabeça, né? No status dele na seleção brasileira, ele é titular. For pegar os outros 10 companheiros, ele com certeza tem um menor salário. Então, assim, sem dúvida alguma, o Gerson merece muito. Agora, renovar com o Gerson não quer dizer que o Flamengo obrigatoriamente tem que renovar com outros jogadores. Vou dar um exemplo. O Arrascaeta, por exemplo, que tem um contrato longo e que a gente não sabe como é que vai ser a parte física do Arrascaeta. Então, acho que a diretoria do Flamengo, em relação ao Gerson, está certo. Em relação ao Arrascaeta, em esperar, também está certo. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Prestem muita atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Flamengo pode estar repatriando, né, o meio-campista Andréas Pereira, que tá jogando muita bola na Premier League. É um jogador assim que é carimbado, né, por ter cometido aquela falha logo na final da Copa Libertadores, onde o cansaço também já havia, né, batido há muito tempo, mas é um cara que vem se demonstrando cada vez mais rubro-negro. Não foi para o Palmeiras, muita gente falando, o Andréas Pereira quer jogar no Palmeiras, informações, né, me apontaram de que o jogador não tinha esse desejo. Então, assim, é um cara baita profissional, é um cara muito mais jovem que o Arrascaeta, não tem histórico de lesões, então chegaria no Flamengo para tomar conta, né, ser o novo camisa 10 mesmo, porque não adianta só o Arrascaeta ser o camisa 10, tem que ter a sequência de jogos, e isso não vinha acontecendo, né? Vamos torcer para que agora o Andréas Pereira consiga, né, voltar para o Flamengo, né? O Flamengo também está analisando outros nomes. Tem a situação também do Jorginho, então o Flamengo quer qualificar muito esse setor de meio de campo. E antes de finalizar, né, o vídeo, quero também falar do Gerson, né? O Gerson que está praticamente tudo acertado, né, com o Flamengo para renovar, né? 5 anos de contrato, vai até dezembro de 2025. Então, assim, um baita jogador. O Gerson chegaria 2030 com seus 32 anos. Então, assim, é um cara que pode ajudar muito o Flamengo, né? Vem melhorando a cada dia, a cada temporada. Vamos torcer para que ele venha para o Flamengo, que ele consiga, né, ajudar o Flamengo a ganhar muitos títulos durante todas essas temporadas. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!